Gratidão a Deus, ao pastor Anísio, com a sua muito digna esposa, irmã Mari, e em nome deles quero agradecer a todo o corpo ministerial, a igreja, por este tão honroso convite que eu não tenho merecimentos. Muito obrigado, pastor Anísio, sua família, pelo privilégio a mim dado. Quero também agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros, presbíteros Zé Carlos e Alexandre, que se predispuseram a estar comigo, me dando a honra, a alegria da companhia. Como também gostaria de agradecer a todos os amigos que Deus tem me dado neste município, nesta cidade, mas quero, em nome do presbítero Hélio, presbítero Abdias, presbítero Anania, presbíteros que Deus tem nos dado nesta cidade, Neemias, quero externar a minha gratidão a todos os demais obreiros de regiões circunvizinhas, as comitivas, que Deus vos abençoe. Outro sim, quero parabenizar este município, na pessoa de Sua Excelência, Senhor Prefeito Carlos Arthur. É uma honra, parabéns pelo município, muito obrigado por me receber todas as vezes neste município, ser bem tratado, tanto ao Senhor como também a todo o poder executivo, na sua pessoa, o poder legislativo, na pessoa de Sua Excelência, o vereador Henrique, e em seu nome a todos os demais que compõem o poder legislativo e todo o secretariado e toda a comitiva. Os meus votos, que Deus prospere cada vez mais a vossa gestão. Parabéns. Queridos, eu quero ler um texto, tendo em vista que é um culto de emancipação, de gratidão. Eu quero falar-lhe sobre um cântico de absolvição. Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 35. Tem um texto que é muito conhecido, é dito de cor salteado, mas orando, esta era a mensagem que queimava no meu coração, na minha mente. E o texto diz, eu vou estar lendo na versão King James atualizada, 1611, pode diferir algum pouco, que segundo a história é o mais próximo do hebraico. Versículo 31 do capítulo 8, na minha versão está escrito: a que conclusão, pois, chegamos diante destes fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Deus, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Queridos, aqui tem um texto do qual eu quero tomar por base para falar o que está no meu coração, uma mensagem cristocêntrica que é pertinente para este dia, tendo em vista que o apóstolo escreve um cântico de liberdade. Quando nós analisamos a epístola de Paulo aos Romanos, é a epístola mais longa da sua escrita, e de forma teológica Paulo apresenta o plano da salvação. E quando nós analisamos esta carta, veja que Paulo também usa o conceito jurídico, pois nós entendemos como o capítulo 8 é totalmente jurídico. Esta carta ela tem um poder jurídico tamanho que, segundo alguns amigos, ela faz parte do currículo educacional de muitas faculdades no direito, tendo em vista a pertinência que ela tem dentro do direito. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos,
ele está escrevendo diretamente para um povo gentil, o povo que não fazia parte da aliança com Israel. Quando nós observamos a história, para basear no que foi aos gentios, o imperador Cláudio, tendo em vista que Roma era a maior cidade do Ocidente na época, e nela estava o poder político, econômico de toda aquela época, pois lá estava concentrado o poder imperial. Então observem que por volta do ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele baixou um decreto para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Isso implica dizer que agora, como a escravidão era bem pertinente, era bem profunda e a severidade era cruel, a igreja em Roma foi constituída provavelmente pelos forasteiros que se converteram a Cristo no dia do Pentecoste. Então, agora já havia gentios, escravos nesta igreja que foram convertidos ao poder de Deus. E quando os romanos deixaram Roma, então observe que esta carta é escrita nos anos 57 depois de Cristo. Porém, Cláudio, o imperador, ele vai até 54. 57 já era Nero, mas partindo de dois pressupostos: ou os judeus já haviam tido permissão de voltar, tendo em vista que a carta apresenta um conflito entre gentio e entre judeus, e alguns dizem que ainda não. Em suma, Paulo escreve diretamente aos gentios, e no capítulo 8 ele vai enaltecer o privilégio de absolvição para nós entrarmos na programação da salvação. E com base nisso, eu quero tomar este texto para que você saia daqui radiante comigo, sabendo que nós agora fomos absolvidos. Quando nós analisamos a carta em um contexto jurídico, observem que Paulo vai começar pelo devido processo legal, quando ele diz que pelo homem entrou o pecado. Se os irmãos observar, quando o pecado entra no ser humano, já tinha acontecido o mesmo erro há anos, há séculos atrás. E lá houve um julgamento pelo próprio Deus acerca dos anjos. Os anjos que no livro de Judas, versículo 6, deixaram o seu principado e a sua própria moradia, e Deus os julgou e os condenou à escuridão até aquele dia do juízo final que há de vir. Observem que antes de nós, quando Lúcifer pecou e contagiou uma terça parte dos anjos, Deus julga e julga com retidão. Mas neste julgamento, Deus não dá direito aos anjos de apelar, nem de recursos, nem sequer habeas corpus na visão jurídica. Eles não tiveram o devido processo legal. Que o devido processo legal é que eu não posso ou não devo ser julgado ou condenado sem a instauração de um processo de defesa. Os anjos não tiveram, eram angelicais. Então, julgados sendo eles, Lúcifer é condenado, a terça parte é julgada ao grande abismo final, e aqueles que não se contaminaram, Deus recolhe aos céus. Então vem a punição, as águas inundam e cobrem a terra. Além das águas, trevas e abismo predominava, e o Espírito pairava sobre a face das águas em meio às trevas. Passando o tempo, então vem a saudade, porque o dever dos anjos, os anjos foram criados, o planeta Terra foi escolhido por Deus como base de adoração, porque tudo que tem fôlego de vida, o seu dever é adorar o seu Criador. Então, com o pecado e a desobediência dos anjos, veio a sentença, condenação, sem recurso, e agora vem as trevas. Deus passa séculos, séculos e séculos, e a terra não se contactava mais com Deus, por conta do abismo
e das trevas. Passando o tempo, aí Deus vai criar o adorador com base na terra. Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Então o assunto terminou e a terra era sem forma e vazia, por conta do julgamento, da desobediência, e as águas predominavam e as trevas prevaleciam. Então Deus resolve criar um adorador, e agora ele vai primeiro expelir a trevas, haja separação, ou haja luz. As trevas dissipadas foram. Ele agora chama o dia luz, a dia, e as trevas noite. Então Deus diz: haja separação entre as águas e a porção seca, e as águas se juntam em um só lugar. Aí Deus chama mares e a porção seca de terra. Então Deus vai decorar, restituir a beleza da terra, e estabelecendo a beleza, ele no capítulo 2 vai criar um adorador. E veja que há uma reunião, porque o texto está no plural, façamos. Se façamos, houve discussão, então houve a decisão, vamos criar o homem, porém a nossa imagem e a nossa semelhança, ou seja, para viver eternamente, para não ser corrompido. Quando nós lemos Jó capítulo 33, versículo 4, Eliú faz a distinção. Ele diz que o Espírito Santo desce, pega aquilo que veio das trevas e do abismo, a terra, e da terra vai formar o ser humano. É dali que ele diz: o Espírito Santo nos formou. Então o Espírito Santo nos deu forma, colocou tudo que o corpo tem, desde as artérias aos principais ou aos menosprezíveis órgãos. Foi o Espírito Santo que criou, que formou. Aí ele diz: depois de pronto, o Todo-Poderoso veio e soprou nas narinas e lhe deu fôlego de vida. Agora tem um adorador chamado ser humano, o ápice da criação. Então no capítulo 2, Deus vai criar uma igreja, porque a Bíblia diz em Ezequiel 28 que a igreja, os santuários dos anjos, Ezequiel 28, 18, contaminados foram. Então aqui o Éden de Lúcifer também foi destruído. Aí Deus vai criar um lugar, igreja, lugar de relacionamento com Ele. Então capítulo 2, versículo 8, criou Deus um jardim e o chamou de Éden, paraíso, e pôs o homem para habitar. Agora, a partir daqui, há relacionamento entre o homem e Deus. Tinha culto todo dia. O homem foi criado, excelentíssimo, para viver eternamente. Nós, seres humanos, no plano da criação, éramos perfeitos, sem contaminação, tão perfeito que não havia separação entre o homem e Deus. Deus descia, cultuava o homem a Deus, toda a virada do dia, todo o entardecer, tinha culto no Éden. Então havia relacionamento. Vem o capítulo 3, observem que aqui haviam as 7 testemunhas de Romanos, está aqui no Gênesis. Veja que as testemunhas de um processo não pertencem às partes, mas sim ao juiz. É o olho, é o ouvido do juiz. Então, quando Deus cria o homem, essas 7 testemunhas que Paulo cita estava no Gênesis. Há o primeiro, o perigo de todas as árvores vocês podem comer, menos a do meio, do conhecimento do bem e do mal. Então, se é proibido, o perigo está ali. Se tem perigo, estará ali. O perigo não pode. Então observe que no capítulo 3, Lúcifer, que já tinha sido condenado, vem. E qual é a pergunta? A Eva. Deus disse que de nenhuma árvore do jardim vocês poderão comer. Aí ela responde: não. Ele disse que de todas as árvores do jardim podemos comer, exceto a do meio, a árvore
do conhecimento do bem e do mal. Então ele diz, não, porque Deus disse Eva, se nós comermos, certamente morreremos. Este morrer é a morte, separação, no caso de Deus. Ou seja, se tocar, se desobedecer, vai ser separado de Deus. Então Lúcifer diz, não, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, serão iguais a ele. Por que ele faz essa proposta? Porque justamente foi este o seu crime, querer ser igual a Deus. Veja que já houve uma desobediência pelo mesmo crime. Subirei acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Foi o crime dele. Então já houve um julgamento por este crime. Então já havia uma jurisprudência, ou seja, então ele vem com a proposta do mesmo crime. Aí o perigo está ali, aí o perigo vem, Lúcifer sai de cena e a mulher vai ser perseguida. Aí vem a segunda testemunha, a perseguição vai perseguir, a proposta vai descer o coração, e agora a perseguição traz a tribulação. Ela vai sendo atribulada, e a tribulação traz a angústia, e a angústia não é fácil. A angústia traz a fome, e a fome ela convence Adão. A fome traz a nudez, porque quando ela come, se torna nus, e a nudez traz a espada. Veja que tudo estava no gene, espada é morte. Então observem que agora eles desobedecem. Aí vem Deus para o culto, e não entendo de outro modo. Deus vem e o lugar, igreja, estava vazio, não tinha mais um homem para o adorar. Então ele pergunta, aonde você está? Olha que pergunta, na ótica humana vazia. Se nós defendemos e acreditamos que nos atributos de Deus tem um chamado onisciência, que ele sabe tudo, antes que aconteça, ele sabia. Mas aqui entra o devido processo legal, que o inferno, os anjos não tiveram. Ou seja, então Deus vai dar o direito do homem se defender. Ele vem perguntando, aonde você está? Estou escondido. Mas por que está escondido? Porque estou nu. Por que você está nu? Porque a mulher que me deste me enganou. Ou seja, ele não assume a responsabilidade, ele não assume a culpa, passa para a mulher passa para a serpente, e a serpente já estava condenada. Então aqui Deus já poderia cumprir a jurisprudência, eliminar o ser humano, porque já houve um julgamento pelo mesmo crime. Mas Deus vem e vai dar a sentença, e a sentença era a morte. Mas quando a morte vem, por isso que pelo homem veio o pecado, e pelo pecado veio a morte, a espada. Então era para a gente ser destituído eternamente aqui. Mas aí entra um recurso vindo do próprio Supremo, a graça. Eles não merecem, mas eu vou continuar acreditando. O que é que ele faz? Ele protela o julgamento. Mas o homem é destituído da sua presença. As 7 testemunham, vão testemunhar, e Adão e Eva culpados. E estas testemunham afasta Adão e Eva de Deus. O tempo passa. Vem o capítulo 6 do Gênesis. Aí a acusação, o pecado e a morte, pede uma nova audiência. Por quê? Porque o pecado abundou, o pecado aumentou e trouxe a degradação geral do gênero humano.
Agora já não era mais um casal, era a geração total que o pecado reinou. Aí a acusação pede uma nova audiência. Aí Deus desce para observar e ouvir as testemunhas. E o testemunho dessas 7 testemunhas não teve outra alternativa. Aí Deus diz: tem razão, eu vou acabar com eles. Eu vou desistir deles. Eu vou dar fim a eles. E vou acabar com tudo que eu criei, por causa que o homem é má em seus desígnios e é carnal. Tirarei dele o meu espírito. Aí Deus vai sancionar, vai dar a sentença, e a sentença vai ser dada. Então a acusação já vibrava. O cântico da acusação era alto, mas eles quebraram a cara. Porque quando Deus assina a sentença, Ele também traz como supremo a graça. Entra de novo. Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele cumpre a sentença, mas pela graça preserva 8 almas. Capítulo 7 do Gênesis, o dilúvio predomina. Entre Lúcifer e os anjos e Adão havia trevas, porque a sentença foi a mesma. As águas vieram e cobriram a todo o mais alto monte da terra. Veja que é a mesma sentença. A terra agora está submersa, mas com uma diferença. Entre Lúcifer e Adão havia treva, havia abismo. Mas entre o capítulo 7 e o 8, as águas predominam. Mas você não vê mais treva, não vê mais abismo. Porque tinha um barco sem remo, sem vela, sem marinheiro, mas tinha 8 adoradores no controle de Deus. E aonde tem adorador, a glória aparece e as trevas têm que ir embora. Aonde tem adorador, não tem abismo. Capítulo 8. O dilúvio baixa e a terra aparece. Veja que é o mesmo processo. Capítulo 9. Aí Deus faz uma nova aliança com o ser humano. Capítulo 10. Origem dos povos. Capítulo 11. A confusão. O ser humano falha de novo. A geração de Noé. E o pecado vem. E as testemunhas separam a geração de Noé de Deus. Aí capítulo 12. Aí Deus diz: eu vou elaborar, pôr em prática um projeto espiritual, onde o pecado não vai ruir, porque vai ser a menina dos meus olhos. Vai ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Aí chama Abraão. Por meio de Abraão vem Israel. Agora tem na terra um povo que vai ser preparado para adorar. Séculos se passaram. E desde o capítulo 3 não tem mais culto coletivo como nós estamos aqui. Porque os testemunhos dessas 7 testemunhas sempre afastaram gerações de Deus por conta do pecado. Aí agora vem Israel puro. Capítulo 24 do Êxodo. Aí Deus vai propor uma aliança de fidelidade. O povo de Israel aceita. Já que há uma aliança, comprometimento, vem o capítulo 25. Aí Deus diz: Moisés, eu vou descer na terra de novo para ser adorado. E eu vou estabelecer um lugar chamado tabernáculo. Moisés recebe orientação. 15 capítulos se passam. No capítulo 40, versículo 33 está escrito que Moisés acabou a obra do tabernáculo. Versículo 34, tem culto de adoração só para Israel.
Então agora, diz o texto do versículo 34 e 35, que a glória de Deus desce na terra de novo e enche o tabernáculo, de maneira que nem Moisés podia adentrar no tabernáculo, porque a glória de Deus estava entre os seres humanos de novo. Agora tinha relacionamento de novo. Agora Deus descia uma vez por ano, não era mais uma vez por dia, de forma coletiva. Uma vez por ano tinha culto de gratidão. Mas aí o pecado vem. E o pecado atinge Israel. Aí Romanos 5,14, Paulo diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. A lei não protegeu, o sangue de novilho não deu imunidade a Israel contra o pecado. Agora vem a escravidão para o povo de Deus e a vergonha. São levados para o cativeiro. E agora já não tem mais louvor. Agora já não tem mais culto. Agora já não tem mais adoração. Porque pela terceira vez o pecado destrói os lugares de adoração. Primeiro, o Éden de Adão e os santuários dos anjos. Segundo, o Éden de Adão. Primeiro, dos anjos de Lúcifer. Segundo, o de Adão. E Jeremias 52, versículo 13 diz que Nabucodonosor, através do seu general Nabuzaradã, veio, queimou a casa de Deus, o único lugar na terra do povo adorar. Foi queimado, não tinha mais lugar de cultuar. 70 anos na escravidão. Mas o amor de Deus prevalece. Aí Deus sente saudade dos cultos, de ser adorado, dos louvores. E vai lá no cativeiro e traz eles de volta. Quando eles chegam de volta, só tinha monturo, não tinha mais igreja, só tinha entulhos e cinzas. Aí Deus diz: faça um culto. Mas como te adorar no meio das cinzas? A Bíblia diz que os crentes judeus mais velhos, que ainda cultuaram no templo de Salomão, quando voltaram, que viram as cinzas, começaram a chorar. Lembra que muitas vezes, a gente que já tem cabelo branco, lembra dos cultos do passado, que não tinha famoso, não tinha muito chega para lá, mas até no hino 15 da harpa, Jesus batizava e o fogo caía. Não tem culto que dá saudade hoje. Assim fizeram os velhos que voltaram do cativeiro, choravam. Mas a nova geração que nasceu na Babilônia, que não viram o templo, só na história, está no lugar, na cinza, cantavam louvores, e o cântico era mais alto do que o choro. Fizeram o culto e a glória desce no meio das cinzas. Aí Deus diz: recomecem. Eu fiz uma aliança com vocês, e a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Os judeus recomeçam, mas não são mais os mesmos. O Velho Testamento termina com um juízo sem precedente e uma promessa também. Capítulo 4 de Malaquias: a desobediência de Israel provocou um julgamento, e Deus diz que o julgamento vai ser sem piedade, vai ser tão severo que não sobrará nem raiz nem ramos. Mas ele termina dizendo que não vai desistir, porque vai vir um mensageiro, e debaixo das suas asas vai trazendo salvação. O silêncio vem,
O Novo Testamento vai entrar, mas precisava passar pelo julgamento. Então termina o Velho Testamento e o silêncio vem. É aqui que, como teólogo ou bacharel em teologia, eu acredito que foi o que João viu, esse período de silêncio. Porque neste período, excelentíssimos, o pecado vem, a morte vem, o inferno vem, e as 7 testemunhas. Apocalipse capítulo 5. João vê um trono, e no trono está o Supremo Juiz. Então dá para nós, como crentes, criar o roteiro, sem heresia. A acusação vai nos acusar. Eu volto a dizer que Paulo, Romanos 5,14, a morte reinou desde Adão até aqui. Quem reina manda. Capítulo 5, versículo 19 e 20, ele diz que a lei foi dada a Israel para que o pecado aparecesse, porque sem lei não há pecado. Aí o pecado, a acusação e a morte vem e diz: acabou, agora tem que ser o juízo final. Agora a petição não é mais verbal, é escrita. E a petição escrita é oficial. Agora imagina, de um lado a acusação, o acusador, o pecado e a morte. Do outro lado as testemunhas, as 7. E nós como réus. Porque Israel pecou também. O juiz senta no trono, vai ouvir as testemunhas, e as testemunhas vão testemunhar, e um anjo começa a escrever a petição. As provas eram contundentes, comprobatórias. Um lado da escrita não deu, vira para o outro lado, a acusação era grave. Terminou o testemunho, enrola um livro e sela com 7 selos e entrega na mão do juiz. Aí vai entrar de novo o devido processo legal. Aí o juiz diz: eu não posso sentenciá-los sem uma defesa. Procure um bom advogado, procure um bom promotor. Aí os anjos saíram procurando e vieram dizer: meritíssimo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado ninguém digno de aceitar o processo. Eles não quiseram aceitar o processo porque não tem brecha para absolvê-los. Aí João disse que chorava. João disse que coloca a cara no chão e chorava muito. Qual era o motivo? Nenhum advogado quis aceitar o nosso processo. Aí o juiz vai dizer: só tem um jeito. O juízo final era para acontecer aqui. Aí o juiz diz: só tem um jeito, acabar com tudo aqui. Quando a sentença vai vir, aí Paulo registra aos Filipenses capítulo 2, que aparece um ser e entra no julgamento. E esse ser diz: meritíssimo, eu aceito o processo, eu vou advogar a causa deles, meritíssimo. Aí o juiz aceita. Mas aí a acusação protesta e alega impedimento para ele. E o juiz faz questão de dizer qual a alegação, qual o impedimento. Aí a acusação diz: as prerrogativas dele. As prerrogativas deles impedem ele aceitar o processo. E quais são essas prerrogativas que impedem ele? Aí a acusação vai ter que dizer: ele é o alfa, ele é o ômega, é princípio da paz, é maravilhoso conselheiro, todas as coisas foram feitas por ele. Ele não pode, ele é Deus. Aí o meritíssimo diz: tem razão,
Você não pode aceitar o processo. Aí Paulo diz que, sendo igual a Deus, ele não usurpou o direito de Deus. Ele diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas, eu vou me despir da minha glória, eu vou abrir mão de tudo que eu sou, mas eu vou aceitar o processo. Eu vou me humilhar, mas eu vou descer, vou me tornar um deles e vou absolvê-los da condenação. Aí Paulo diz que Deus nos amou tanto que nem ao seu próprio filho poupou. Protela o julgamento e aceita a proposta do filho e o entrega por amor a nós. Escrevendo aos Gálatas, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados pela lei. O juízo, o processo, o tribunal, o processo, o julgamento é suspenso até o fim do processo, para ser transitado e julgado. Aí ele desce na forma de homem, sujeito aos mesmos erros e às mesmas paixões que nós. Ele desce 90% do tempo da sua vida foi se preparando para enfrentar o processo. 30 anos. Quando completa 30 anos, ele vai debruçar sobre o processo. E a primeira testemunha que chega é a fome. O Espírito leva ele para o deserto. 40 dias e 40 noites sem comer. A fome dizia: ele vai desistir na primeira. Aí o inferno, o acusador, chega e diz: não estás com fome? Transforma estas pedras em pães e mata a tua fome. Ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela sai, vem a perseguição pelos próprios irmãos, ele vence. A perseguição sai, vem o perigo, ele vence. O perigo sai, vem a angústia. E essa doeu. Porque a angústia pega ele de dentro para fora. É a primeira vez que ele chama 3 discípulos e diz: vamos ali comigo, a minha alma está angustiada até a morte. O suor transforma em gota de sangue. Por um período de 3 horas intercalados, ele ora ao Pai o mesmo pedido: Pai, afasta, se possível for, de mim este cálice. Ele não estava com medo da cruz, ele estava com medo da separação, porque o fim do processo ia separar ele do Pai, e isso machucou ele. Se possível for, Pai, afasta de mim essa separação. Mas nada de resposta. Faça como tu queres e não como eu quero. Mas não desista, a angústia perde. Aí vem a nudez. A nudez é o ápice da vergonha. É o que Paulo chama, ele suportou o opróbrio. A nudez nos filmes, nas fotos. Você vê que Jesus está crucificado, mas tem uma proteção nas partes íntimas. Mas eu fiz alguns cursos em Jerusalém e no Cairo, e os professores nativos dizem que ele foi totalmente nu. Despiram ele totalmente, que era o ápice da vergonha. Então, para a nudez de um judeu, para ele suportar, era terrível. Aí Paulo diz: ele suportou o opróbrio. Quando a nudez sai, vem a tribulação. E a tribulação é de cascar o grão.
Eu, esses dias, tive o privilégio de pegar aí uma cópia, uma réplica quase original do Azorrague, do Sagum, que era o chicote, que eles, é pesado, aquilo só em pegar dá medo. E ele nu, os soldados chicotearam, descascaram, a tribulação era para ele desistir. Eu sei que porventura aqui tem advogado. Data vênia, se eu estiver errado. Quando um advogado aceita um processo e não pode inocentar o seu cliente porque ele é réu confesso, e os seus crimes são tão graves que ele não encontra brecha na lei vigente, nem para atenuar, ou seja, diminuir a pena. Ele só tem uma opção: pega o processo, estudou, viu que não tem jeito, vai no cliente e diz: olha, toma de volta o teu processo, eu não quero um honorário, porque eu não tenho como te absolver, nem diminuir a tua sentença, eu tenho. Então a tribulação fez com que Jesus tivesse o direito de devolver o nosso processo. Mas Isaías diz que em vez de dele devolver, ele toma sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver está sobre ele. E era pelo caminhar do processo que a gente ia ser sarado ou absolvido. Agora vem a cruz. Como alguns homens e mulheres deram o grito de independência há 164 anos atrás, para Barreiro ser livre, emancipado. Agora está chegando a hora da emancipação. Porque o pecado e a morte tinham posse de nós. Aí ele toma sobre si, meio-dia, o nosso processo é jogado sobre ele. E o nosso processo é pecaminoso. Excelência, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, desde a criação até aqui, ou a eternidade, é jogado sobre ele. Aí o pecado tira o brilho, olhando nós para ele. Agora meio-dia, o impacto do pecado foi tão grande que o sol escurece. O Pai vai se separar. O Espírito vai deixá-lo por conta do nosso processo. Quando ele está só, ele grita: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Era o afunilar do processo. Como que dá força à morte é o pecado, e ninguém conseguiu separar-se dele. Aí 3 horas da tarde ele morre. Não precisa estudar a ciência, mas se você entrar na internet, tem uma matéria chamada autólise, que fala o poder da morte sobre o corpo humano. O que dá força à morte é o pecado. Por exemplo, se eu morrer aqui agora, nem todas as células do corpo morrem. Então a morte vai entrar com as suas etapas para me vencer e me jogar para o pó de novo. A primeira é decomposição. A decomposição vem, rastreia a minha boca, tem engano, tem mentira, rastreia o meu corpo, tem pecado, ela entra. E ela vai entrar para matar as últimas células que ainda sobrevivem. Ela vai esfriar o sangue, empaledecer a pele. Com 12 horas, terminou o processo de decomposição. Com 13 horas, a putrefação entra. A putrefação entra no organismo e vai apodrecer de dentro para fora. Com 24 horas, a água vai sair do ouvido, o líquido vai sair do nariz, vai ter que enterrar no processo comum, porque apodreceu. Com 25 horas,
está sepultado. Aí vem a colonização. Os insetos vêm e vão se alimentar e habitar neste corpo apodrecido, e o corpo é vencido, se torna pó, e a morte vence. Agora os nossos pecados estavam sobre Jesus. Aí a morte diz: agora eu pego. Aí a morte vem e mata ele. Pelos nossos pecados. 5 horas ele é tirado da cruz. Nem todas as celas morreram. 6 horas, 3 horas depois, está sepultado. Aí a morte diz: eu vou olhar o processo, vou vencê-lo. Quando ela entra no túmulo, o sangue não estava esfriando, a pele não estava amarelada, estava quente. Aí ela diz: a decomposição tem 12 horas. Vou esperar o primeiro dia no calendário judaico. No final do primeiro dia, 12 horas, ela entra. O corpo estava aquecido, não estava pálido. Aí ela chama a decomposição, porque até aqui nunca aconteceu isso. Veja que Lázaro ressuscitou, mas já estava podre. E o corpo de Jesus não entra em decomposição. Ela olha, está inteirinho, quente, o sangue quente, não estava amarelo, não estava pálido. Ela chama a decomposição. Decomposição, o que está acontecendo? Nunca aconteceu isso. Aí a decomposição não tem direito nem de chegar na porta do sepulcro, já grita de longe. O que houve? 1 Pedro capítulo 2, 22. Ela diz: eu rastreei assim que ele morreu, mas não encontrei na boca dele engano, e não achei nele pecado nenhum. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. A Bíblia diz que o processo terminou na cruz. Ele deixou os pecados na cruz. Quando ele entra no sepulcro, já é o advogado vencedor, já é o absolvidor, já é o advogado vencedor. Se a decomposição não entra, a putrefação não entra. Se a putrefação não entra, a colonização não entra. Final do terceiro dia, a morte vai do segundo dia, no amanhã do terceiro dia, a morte entra de novo. Vou olhar se resolveram. Ela olha, no túmulo não tem mosquito, não tem mosca. Aí ela chama o pecado: pecado, a minha força é você. Desde Adão, escuta o arrolar do processo, só para vocês terem uma ideia do nosso privilégio. Pode olhar na filosofia, homens que foram tremendamente notórios, como Platão, como Epícuros, como Zenão. Vem Aristóteles, vem homens importantes. Olha na monarquia, homens como Faraós, Nabucodonosor, Belsazar. Olha na política, homens que revolucionaram a história de nações, mas a morte venceu todos. Olha na Bíblia, venceu o primeiro, pelo homem entrou o pecado, e o pecado venceu Adão. Mas a Bíblia diz que Adão gerou 7, o pecado e a morte apodreceu 7. 7 gerou Enos. Enos adorou, mas o pecado venceu e a morte apodreceu. Enos gerou Cainã, a morte venceu. Cainã, Malalael, a morte venceu. Malalael a Jared, a morte venceu. Jared a Enoque. Enoque disse: eu vou me comportar, eu prefiro andar com Deus. Aí Deus disse: então você não vai ver a morte, eu vou te tirar daí para dar exemplo à tua geração. Quem anda comigo não vê a morte. Mas o seu filho, a morte venceu porque ele pecou. Metusalém pecou, Lameque pecou, Noé,
Sem Cã e Jafé, a morte venceu. Aí vem a segunda sentença, o dilúvio cobre a terra. Aí Deus recomeça. Aí o pecado vence a Sem Arfajade. Arfajade é Lá a Reu a Peleg, Peleg a Serug a Naó a Terá Abraão, o amigo de Deus, mas o pecado pegou e a morte venceu. Abraão gera Isaac, a morte venceu. Isaac a Jacó, a morte venceu. Jacó tem Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gad, Asser, Naftali, José e a Benjamim, a morte venceu. Aí Deus pega Judá, a morte venceu Judá. Vem Perez, a morte vence Perez. Vem Esdron, a morte vence Arão. Vem Arão, a morte vence Arão. Agora vem Aminadab, a morte vence Abinadab. Vem Naasson, a morte vence. Vem Salmão, a morte vence. Vem Obed Jessé a Davi. Aí Deus diz: achei, agora eu achei um que vai cumprir o meu desejo. A morte venceu a Davi e ele foi apodrecido. Salomão, Roboão, Abias, Asa, todos vencidos. Josafá, Jorão, Everton, foram vencidos. Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconia. Aí vem a punição do cativeiro e o pecado e a morte vencendo. Depois do cativeiro, Salatiel, Zorobabel, Aquim, Salatiel, Zorobabel, Eliasar, Azor, Aquim, Eliúde. Vem todos e a morte vencendo. Eliasar, Eliaquim, Matã, é a morte vencendo. Jacó, a morte venceu. José, que foi marido de Maria, e agora no ventre de Maria apareceu Jesus, e a morte vai ter que engolir. Até aqui ninguém venceu. Aí o pecado grita de longe, respondendo à morte. Hebreus 4,15, você vai encontrar a resposta. Ele diz: assim como eu fiz com todos, eu tentei ele. Talvez tentei ele até mais do que todos os outros, mas em nada ele pecou. Ele venceu. Diga para quem está ao teu lado: levanta a cabeça, dá um glória. Ele venceu. E agora você vai dar um glória comigo. Na antiguidade, veja que isso está falando de reino. Quando um rei enfrentava os seus inimigos, que ele vencia o inimigo, ele descia na base do inimigo, tomava os seus despojos, pegava a coroa do derrotado e erguia. Aí o mensageiro já voltava para a cidade do rei vencedor gritando: alarga os portões, levante os portões. Por quê? Porque por mais largo e mais alto que fossem, não caberia a glória de um rei vencedor. E gritava: o nosso rei venceu, o nosso rei venceu. Aí quando o pecado e a morte se rendem, Jesus desce na base do inimigo, toma o poder da morte do inferno, toma a coroa da morte do inferno, pega os despojos, que eram as almas que morria, descia para lá. Ele diz: agora todo o poder é me dado no céu e na terra. Quem estiver em mim não vem mais para cá. O caminho agora é para cima. O caminho agora é para cima. Vai amanhecer o terceiro dia. Aí Maria Madalena, mulher do círculo de oração, se preocuparam com a podridão, a decomposição e a putrefação. Foram de manhãzinha, compraram um vidro de bálsamo para colocar no corpo dele, para não degradar-se tão rápido, para ver se demorava mais para feder. Quando elas chegam no sepulcro, soltar os lençóis.
Começa o desespero. Os anjos chegam e dizem: mulheres, porque elas estão desesperadas, chorando, porque roubaram o corpo do meu mestre, do nosso mestre, e não sabemos quem o levou. Diz: não, roubaram não, diz os anjos. Lembra que ele pregou que no terceiro dia era necessário voltar? Sim, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo de novo. Ei, irmão, se você pode, eu sou pentecostal, balança esse crente que está do teu lado aí, diga: levante a cabeça, levante a cabeça, não importa como você chegou, ele está vivo, ele está vivo. Se ele está vivo, tem esperança, tem esperança, tem esperança. Restaura os feridos. E o Supremo Juiz, segundo João capítulo 5 de Apocalipse, vai retomar o julgamento. O processo terminou. O juiz convoca para continuar o julgamento. As 7 testemunhas vêm. Nós, como réus, estamos lá. Mas a acusação não vem. Porque já não tem mais alegação, não tem mais argumento contra nós. Mas para o bem do processo, vai se ouvir as testemunhas. Aí ele vai chamar a tribulação, conforme Paulo faz a pergunta. Tribulação. Olha, todas essas 7 afastaram de Adão até aqui, todos de Deus. Agora vão testemunhar. Quando a tribulação levanta, a tribulação grita: inocente e meritíssimo. E senta. Perseguição, segundo voto, segundo testemunho, inocente e meritíssimo. Angústia, inocente e meritíssimo. Perigo, inocente, e o céu em silêncio, inocente e meritíssimo. Já era a maioria, já era para parar ali. Mas o meritíssimo continua. Fome, inocente e meritíssimo. Nudez, inocente. Tribulação, inocente. Espada, inocente. Aí o anjo ficou tão feliz. Eu queria dar um abraço naquele cabo. O anjo, quando viu 7 votos, 7 testemunhos inocentes, ele perde o controle e com a voz bem grossa saiu gritando: João, 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 para de chorar, para de chorar, para de chorar, João. Precisa chorar mais não, João. Levantai portais da eternidade, alargai portais da eternidade, que vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha e na guerra. Aí João diz que quando olha, entra no julgamento um ser glorioso e vai direto pegar a sentença do que está sentado no trono. Quando ele chega perto do trono, o anjo diz a João: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de tomar o livro, de desatar o livro e de ler o livro. Ele foi morto, mas reviveu, e com seu sangue ele emancipou, ele ganhou, ele comprou para Deus negro, branco, gordo, mago, índio, não índio, povo, nação, raça, e os fez adorador, e os fez adoradores. Aí o juiz protela o julgamento para o capítulo 20 de Apocalipse.
E ali não vai ter mais misericórdia. Aí Paulo começa o capítulo 8, cheio de alegria, juridicamente. Capítulo 8 começa dizendo: portanto agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Quem está livre, quem está livre, quem está livre, quem está livre? A sentença termina, aí vai ele compor o hino de absolvição. Se Deus é por nós, responda aí: se Deus é por nós, aquele que nem a seu próprio filho poupou, por amor a nós, antes o entregou à morte, ou antes que ele ressuscitou. Olha que coisa linda. Quem? O que é que Paulo está dizendo? Quem é doido em tentar acusação contra quem Deus disse que é inocente? Então olha para esse crente que está ao teu lado e diga: a partir de hoje eu vou pensar 10.000 vezes antes de te acusar, antes de falar mal de você. Se eu fiz, me perdoa, porque eu não sabia que você era tão importante assim. Bata no peito e diga: eu sou importante. Olha a onda que ele tira. Quem? Para a igreja. Quem agora vai nos separar do amor de Deus? Quem? A tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a fome, a espada. Não, somos entregues à morte todos os dias por amor a ti. Mas tenho certo que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundeza, nem o porvir nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Adoro! Fique de pé por bondade. Pastor Anísio, me permita. Se você está perto de uma pessoa íntima ou do mesmo sexo, se puder pregar comigo, vira para ela aí. Assim como eu estou com meu companheiro, olhando nos olhos dele. Eu sou assembleano. Tenha medo não, estou debaixo da submissão. Olha para o teu irmão, se é íntimo do mesmo sexo. Olha para mim não, olha para ele e diz: ou absolvido, ou inocente. Não quero nem saber como chegaste neste culto. Quero saber como tu vai sair. Diga: vou sair alegre, pegando fogo. Diga: me faz um favor, avisa quem não acreditava em mim, avisa quem me condenava que eu sou inocente, e ele vai ter que me engolir, abraça ele.
Glória a Deus, 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 glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Tua graça nunca falha. Glória a Deus. Glória a Deus. Em tuas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Só quem crê que Ele é fiel. Em todo tempo, em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meu afogo. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai. Comigo és vivo, bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá. Levanta tua mão, levanta tua mão, levanta tua mão e diz que Ele é fiel em todo o tempo. Levanta tua mão e diz: és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Pode dar glória, pode dar glória, pode adorar, pode glorificar. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus.
rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, homem tão falho, e em puros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem e purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Aleluia, como dizer não para o teu chamado, se me daste o sangue para ser usado pra tua glória, Deus, somente pra tua glória. Geração eleita, sacerdócio real, ao povo exclusivo de Deus, nação santa, santa. Geração eleita, ele adquiriu sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, santa. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. aleluia, Me fiz exclusivo só glória a pra te Deus. servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se nos daste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus?
Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Você é inteligente, tem uma pessoa aí, traga essa pessoa aqui, por favor. Traga esta pessoa, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Venha, por favor. Jesus lhe ama, Jesus lhe salva. Aleluia. O processo estava em andamento, a sentença era condenatória, mas Jesus veio para lhe absolver, Jesus veio para lhe abraçar, Jesus veio para lhe perdoar, Jesus veio para lhe dar vida e vida, vida, vida e vida. Se entregue para Jesus nesta noite. Se tem alguém, venha. Queremos orar por você no precioso nome de Jesus. Diga amém. Meus irmãos, a Deus tributamos honras, glória, louvor, adoração, tributo e gratidão. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é maior do que o céu, maior do que a terra, maior do que o sol, maior do que a lua, maior das estrelas, tão grande em relação às estrelas, que chama cada uma pelo nome e elas obedecem. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém que está, que nós costumamos chamar desviado da igreja, que afastou-se dos caminhos do Senhor, circunstâncias diversas, momentos inesperados da sua vida. Venha para Jesus, venha para Jesus, venha para Jesus. O tempo é de retorno, o tempo é de retornar à casa paterna. Lembre do que Deus já fez por você, como tem poupado a sua vida, quantos livramentos. Volte para Jesus, volte para Jesus. É o conselho, o aceite, é um conselho bom, é excelente. Deus abençoe, Deus abençoe. Meus irmãos, Sua Excelência, o prefeito, queremos agradecer. Carlinho, muito obrigado, Deus abençoe a todos que estão lhe acompanhando, lhe auxilia nessa administração. Deus ajude em tudo para a glória do nome do Senhor. A todos que fazem o legislativo, a todos de perto e de longe, muito obrigado. Deus os abençoe no nome de Jesus. Queremos que Barreiros seja uma cidade próspera, mais do que ela já é. Que os irmãos das outras cidades não fiquem tristes, mas Barreiro é bem melhor, é bem maior, é bem mais próspera, é bem mais abençoada, em nome de Jesus. E Deus vai abençoar mais, Deus vai abençoar mais, Deus vai abençoar mais, Deus vai abençoar mais. O culto foi transmitido pelo YouTube da igreja e 2 pessoas aceitaram a Jesus em casa. Nós temos pessoas até no Mato Grosso, em vários estados do Brasil, que acompanharam este culto. Glória a Deus, glória, e com certeza vai ficar, e tantas outras pessoas vão ouvir e vão ser tocadas pelo Espírito de Deus, porque a semente foi semeada e dará frutos a 30, 60 e a 100, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Agradeço à orquestra, agradeço ao canto Davi, o eletrônico, ao Getsemane, agradeço às crianças que não cantaram, mas deram muita glória para Jesus, agradeço ao coral, agradeço ao Lírio dos Vales. Sábado e domingo estão aqui, o conjunto aniversariando, e será uma grande festa. Amanhã temos culto e doutrina, quarta-feira nós temos aqui o culto de gratidão a Deus pelo 7º aniversário da Companhia Independente da Polícia Militar. A companhia é sediada em Tamandaré,
mas o comandante nos enviou um ofício para que o culto fosse realizado aqui. E todos os órgãos da igreja estarão formando e vamos adorar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quinta-feira é a festa do ciclo de oração aqui da Igreja Matriz. São 73 anos de oração, de oração e de oração. É uma história linda, ninguém pode apagar isso. Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Outro dia um rapaz eu acho que ele estava em crise e veio falar da Assembleia de Deus. E eu disse: ele respeite a Assembleia de Deus, rapaz. Nós temos história, rapaz. Respeite. Uma igreja centenária, respeite. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. 73 anos será quinta-feira o aniversário. Deus vai fazer maravilha para a glória do seu nome. E sábado e domingo será o aniversário do Lírio dos Vales, para a glória de Deus. Diga glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter vindo. Nós agradecemos de coração por o Senhor estar aqui conosco. O Senhor vem honrar o Evangelho, a igreja e a cidade de Barreiros, porque o Senhor está pregando hoje aqui, mas para ele tanto faz estar na Itália, está na Holanda, está na França, está na Espanha, está na Alemanha, constantemente, nas grandes igrejas do estado do Brasil, ele tem pregado. Mas aprove a Deus estar aqui dando glória a Jesus hoje. Essa aula de direito à luz da Bíblia Sagrada, glória a Deus. Quem? Lá do coral, Jesus batizou a irmã Carla com o Espírito Santo. Jesus é bom e Deus é fiel, irmão. Diga glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Cleito está aniversariando. Quem é Cleito? Meu amiguinho aqui. Deus abençoe. Nós vamos orar por você, meu filho, em nome de Jesus. Amém? E orar também para o João Marreca, que está aniversariando hoje, em nome de Jesus. Sábado, Valdênia, vai orar por você, Valdênia. Muito parabéns. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos estar orando. O senhor vai retornar para Maceió. Vamos estar orando pela viagem do pastor de retorno a Maceió. Nessas estradas, vocês já sabem como é que são. Apesar que as estradas de Alagoas são melhores do que as nossas. Deus abençoe para Paraíba também, viu? Meu Deus do céu, é um negócio sério. O que é que eu ia dizendo, meu Deus? Agradeço a todos os presbíteros. Amém. Eu nem apresentei o irmão João, que é um presbítero de Abril Lima, que está conosco. Muito obrigado, Deus abençoe. No nome de Jesus, todos os presbíteros, o evangelista, todos, diga glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é Alexandre? Então venha agradecer a Deus. Muito obrigado. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Essa oração eu vou pedir aos irmãos que levantem as mãos. Glória a Jesus. Amado Deus, soberano Pai, que nesta noite, Senhor, somos gratos por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu para estar na Tua casa, para ouvir a Tua palavra. Cremos, Senhor, que nesta noite Tu vai despedir a Tua igreja, estas vidas, porque entrou por estas portas, vai sair daqui vitoriosa para a glória do Teu nome. Queremos uma bênção especial para esta cidade de Barreiros, Senhor. Abençoa o pastor local desta igreja, abençoa, Pai, também o prefeito desta cidade, a sua família. Aleluia, todos aqueles que fazem parte da diretoria, Senhor, desta cidade, que o Senhor abre suas mãos sobre todos que nós te pedimos, ó Pai. A Tua palavra diz que os Teus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir, e que nesta noite, onde tiver uma mão estendida, Senhor, abençoe cada um que está presente neste lugar, para a glória do Teu nome, Senhor. Se chegou aqui alguém enfermo, que saia curada. Se chegou aqui alguém está triste, que saia alegre, para a glória do Teu nome, em nome
só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz... Agradeço ao pessoal da mídia. O Everton, muito obrigado. Deus abençoe todos os que cantam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os filhos de Deus. Pode apertar a mão da pessoa ao seu lado e diga para ela: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome